Olá, amigas e amigos, muito bom dia nesta sexta-feira, 19 de setembro. Essa semana, a Câmara dos Deputados aprovou uma mudança na Constituição para proteger congressista fora da lei. E um dia depois, decidiu votar a toque de caixa uma lei de anistia para golpista. Tudo parte do mesmo pacote. Essa lei de anistia para golpista foi proposta em 2023 pelo deputado Marcelo Crivella e tem, claro, como principal beneficiário potencial Jair Bolsonaro, sentenciado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de cadeia. O deputado escalado para dar a cara final a essa lei é Paulinho da Força, o sindicalista Paulinho da Força, que em declarações recentes já avisou: anistia ampla não vai ter. E ele deu pistas de que o que vem por aí são reduções de penas, penas que estão previstas em uma lei que acaba de completar 4 anos, uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. E é para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá longe, na cidade do Cabo, na África do Sul, o Paulo Teixeira, ele que é ministro do Desenvolvimento Agrário. E aí você se pergunta, mas o que reforma agrária tem a ver com anistia, com tentativa de golpe? Bom, foi ele, na condição de deputado do PT, o proponente da lei contra tentativas de golpe. Então, a você, ministro, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito bom dia. Bom dia, André Barrocal. Bom dia a todos que acompanham a Carta Capital. E, de fato, eu estou na África do Sul para um encontro do G20, dos ministros da agricultura do G20, né? E, verdade, eu, em 2020, propus a lei em defesa do Estado Democrático de Direito, por conta que, naquele momento, o então presidente Jair Bolsonaro atacava o Supremo Tribunal Federal e quis, inclusive, intervir no Supremo Tribunal Federal, fazendo uma interpretação torta da Constituição, do artigo 142, que dizia que, em a interpretação dele, segundo a interpretação dele, um conflito entre os poderes, as Forças Armadas poderiam intervir. Então, eles ali, eles faziam a perseguição dos adversários usando a Lei de Segurança Nacional. Então, o que eu propus, por sugestão dos juristas, Pedro Estevão, Lênin Streck, Carol Proner, entre outros, eu propus a revogação da Lei de Segurança Nacional e a aprovação de uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito, que estava em perigo. Ministro, nós vamos abordar em detalhes essa lei, mas só para concluir o início do programa e a gente ir para perguntas e respostas, se você gosta aqui do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em particular esse aqui que você vê nesse momento. E se você tem interesse de fazer perguntas para o nosso convidado, infelizmente hoje não será possível fazê-las, porque essa é uma entrevista gravada. Ministro, qual que é a diferença entre tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito? Tem gente que diz que é tudo a mesma coisa, que é um crime só, que não haveria necessidade de duas tipificações diferentes no Código Penal. Eu acho que tem duas diferenças. A primeira diferença é que a tentativa de golpe pode não precisar empregar violência, e a tentativa de supressão violenta do Estado Democrático de Direito é tipificado com o emprego de violência. E, nesse caso, as duas tentativas se configuram, né? Inclusive, ele fala em tentativa de golpe, né? Eles organizaram um golpe e organizaram também com a ideia de emprego de violência, né? Aquela operação Punhal Verde e Amarelo previa emprego de violência. Outra questão é que o golpe se dá contra o governo e a supressão do Estado Democrático de Direito contra outros poderes. Nesse caso, eles queriam depor o presidente eleito, o presidente Lula,
queriam matá-lo, matar também o seu vice, e queriam matar um integrante do Supremo Tribunal Federal, que era então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Então, essas duas distinções, uma golpe e outra com emprego de violência, e uma segunda distinção, golpe contra o governo e também contra outros poderes, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal. Então, são dois crimes distintos que estão previstos na lei. E eu informo aqui para quem nos assiste que o crime de golpe de Estado é punido pela lei com prisão de 4 a 12 anos e o da tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito é punida com prisão de 4 a 8 anos. Agora, ministro, durante a semana, nós vimos a Câmara dos Deputados aprovar a decisão de votar com urgência uma anistia justificada por seus defensores como uma necessidade de pacificar o país. Qual a sua opinião sobre perdão pacificador? Pacificar o país não com o cumprimento da lei, mas com o perdão aos criminosos. Na verdade, a palavra perdão é uma aberração a sua utilização. Aberração, por quê? Porque hoje, se tiver perdão, é quase que uma indicação que eles poderão tentar novamente dar um golpe de Estado no Brasil. Então, até hoje, nunca houve pacificação em relação àqueles que deram golpe de Estado no passado. O Brasil não teve um julgamento dessas pessoas. E assim reiterar essa impunidade é manter um estado de impunidade. Por isso eu acho que hoje o Brasil tem que levar adiante a punição que já foi dada pelo Supremo Tribunal Federal pela primeira vez, a punição que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, e hoje nós não podemos passar a borracha. Esses militares e civis que tentaram dar o golpe, eles têm que ser punidos exemplarmente para ficar um marco na história do Brasil e um recado. Todos que tentarem suprimir o Estado Democrático de Direito, ou todos que tentarem dar um golpe de Estado, esses serão punidos. Não haverá impunidade. Porque a história do Brasil sempre tratou com leniência casos como esse. E por isso a história do Brasil foi uma história de repetição de tentativas ou de golpe de Estado, como nós tivemos em 1964, que durou 21 anos. A votação, a decisão da Câmara para que se vote com urgência uma proposta de anistia mostrou que lá no Congresso, ou menos na Câmara dos Deputados, existe uma ampla aceitação dessa ideia. Mais de 300 votos contra cerca de 160. O que, na sua opinião, que é deputado também, explica esse sentimento ou essa postura do Congresso, em particular da Câmara? Primeiro, além da aberração, toda a argumentação da diferenciação de pena para aqueles que planejaram a execução do golpe e para aqueles que foram bucha de canhão, essa correção o Supremo Tribunal Federal pode fazê-lo, não precisa de lei para fazer. Por isso que eu acho que nós não devíamos aprovar nada, nós devíamos dialogar com essa hipótese. Basta a PGR estabelecer um marco temporal para uma diminuição de penas para aqueles que foram bucha de canhão, do marco temporal daqueles que planejaram. Aqueles que planejaram têm que pagar pela pena alta. Os demais podem ter uma redução de pena. Bom, esse é o primeiro tema. O segundo tema é que essa anistia ela é inconstitucional. A votação da urgência, suprimindo instância, suprime também a análise da constitucionalidade. Ela é inconstitucional. Crime contra o Estado Democrático de Direito não são suscetíveis de anistia e de perdão. Isso está na Constituição. E, por isso, suprimir uma instância que analisa a constitucionalidade em si já uma tentativa de, digamos, de não analisar o núcleo duro da legislação, que é da sua constitucionalidade. E assim
ela carregue um vício de constitucionalidade. Eu, então, creio que não passará pelo Senado. O presidente Lula já disse que qualquer lei dessa natureza que for aprovada, ele vetará, e, já que o Congresso não analisou a constitucionalidade, caberá ao Supremo analisar. E o Supremo vai declarar certamente a inconstitucionalidade dessa, que é uma aberração legal. Por isso, eu acho que não tem que prosperar. E aquele deputado que foi indicado para ser o seu relator é um deputado também que não tem, na minha opinião, ele não tem densidade jurídica para ser relator de uma matéria como essa. E o que explicaria a escolha, na sua visão, deste relator, o deputado Paulinho, da Força Sindical? Na minha opinião, já é uma tentativa de, digamos, de degradação da aprovação. Tá certo? Se pegasse um jurista como relator, seria mais criteriosa a proposição. O Paulinho, eu creio que ele vai passar por cima de qualquer análise jurídica, de constitucionalidade. E toda lei, ela tem uma análise de constitucionalidade e de conveniência. Nesse caso, nem será constitucional, nem será conveniente. E o relator escolhido já é uma indicação da falta desses dois critérios. O senhor já colocou sua visão aí de que, se passar pela Câmara, não passará no Senado, se passar no Senado, o presidente Lula vetaria, se o veto for derrubado, eventualmente viesse a ser derrubado, a questão ia ser judicializada. Mas, concretamente, o senhor acha que o processo vai terminar em qual etapa? Vai parar no Senado? Vai chegar a ter a sanção do presidente? Ou nós vamos ver até o Supremo, de fato, esse tema ser analisado? André, essa semana que passou foi tão ruim para o Congresso Nacional, foi tão negativa para o Congresso Nacional, que eu acho que agora terá uma mobilização social muito forte contra o Congresso votar essas matérias. Então, eu espero que elas não prosperem sequer no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado. Então, eu espero que essa matéria pare já na Câmara inicial, que é a Câmara Federal. E nós vimos também, nessa semana aí, bastante vergonhosa para a Câmara dos Deputados, a aprovação de uma mudança na Constituição para proteger congressista fora da lei. Na sua visão, que fim que essa outra história vai ter? Uma história que se amarra com a anistia, porque é uma espécie de acordo do tipo uma mão lava a outra. Então, André, me parece que o tema dessas duas iniciativas de lei é o tema da impunidade. Nessa PEC, chamada PEC da impunidade, ela prevê, inclusive, a mudança de rito para o julgamento de dirigentes partidários. E parece, agora, estão surgindo notícias de que tem dirigentes partidários envolvidos com o PCC. Logo, essa PEC pretende dar ritos especiais ou proteger de, de processos judiciais dirigentes partidários que se envolveram com o crime organizado. É gravíssimo. É de uma gravidade que deteriora em muito a qualidade dessa votação e das opções que os parlamentares fizeram. Logo, eu acho que também não vai prosperar. Nesse caso, como houve dupla votação, tem que passar pelo Senado também. E eu creio que a pressão social e o fato do Senado não ter esse, digamos, esse estouro da boiada, né, como há às vezes na Câmara, eu acho que o Senado haverá de impedir o progresso da matéria lá. Mas eu espero que a sociedade brasileira vá às ruas para impedir que o Congresso Nacional vote essas duas matérias.
A propósito de ruas, vou mencionar aqui números de pesquisas recentes sobre esse tema, em particular sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Datafolha apurou que 50% dos brasileiros concordam com a prisão dele, mas 43% são contra. Já o Instituto Genial Quaest apurou o seguinte, que 49% dos brasileiros consideram que a punição aplicada a Bolsonaro de 27 anos de prisão foi exagerada e que 35% entendem que ela foi adequada. Ministro, esses números mostram que a sociedade brasileira continua dividida, uma divisão muito parecida com aquela que a gente viu na eleição. Qual a sua avaliação sobre isso? O que pode mudar a realidade política brasileira? Olha, a primeira pesquisa que você mencionou, André, é que a maioria acha que ele devia ser punido. Essa é a primeira pesquisa que você apresentou. Logo, essa maioria tem que ser ouvida, ele tem que ser punido. A segunda pesquisa que você mostrou é que a maioria acha que deveria ter uma adequação das penas. Eu creio que essa adequação possa ser resolvida via a Procurador-Geral da República poderia entrar agora com uma medida pedindo uma readequação das penas para que as penas pudessem haver um calibramento delas, né? E com isso o legislativo se preservaria, né? E haveria punição de Jair Bolsonaro. Quem é Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, ele vem de um grupo, ele, o general Helena, eles fazem parte do grupo do então general Silvio Frota. Quem foi Silvio Frota? Silvio Frota foi um general que resistiu à abertura democrática promovida pelo general Geisel. Ele tentou dar um golpe dentro do golpe. E eles são aqueles generais e militares, general Heleno, Silvio Frota, Jair Bolsonaro, que tinham profundas relações com os torturadores, o que se apelidou como relacionados ao porão da ditadura militar. Ele, tanto que o Jair Bolsonaro, no golpe que se deu contra Dilma Rousseff, ele fez uma homenagem a um torturador chamado Brilhante Ustra. Bom, então, Jair Bolsonaro, ele sempre pregou um golpe de Estado. Ele sempre pregou um golpe de Estado. Ele nunca aceitou a redemocratização, ele nunca aceitou a Constituição, sempre pregou a, a vontade de dar um golpe de Estado, tentou dar um golpe de Estado, e agora é a hora da democracia que prevaleceu. Eu acho que o presidente Lula foi muito importante para a prevalência da democracia, para a vitória da democracia sobre o golpe. Eu acho que agora a democracia brasileira tem que puni-lo exemplarmente, porque ele tentou suprimir nossas liberdades, nosso direito de organização, nossos direitos políticos, que é o que faz com que nós tenhamos progresso e direitos. A democracia é aquela luta renhida por direitos. E ele quis suprimir a hipótese de nós lutarmos por direito, todos os brasileiros e brasileiras. Então, ele tem que ser punido exemplarmente, tem que ir para a cadeia, né? E a possibilidade dele não ir para a cadeia, dele não ser punido, é apenas adiar um golpe de Estado no Brasil que ele tentará dar. E esses militares, os seus asseclas, tentarão dar um golpe de Estado em período próximo no nosso país. Esse golpe não foi bem sucedido, entre outras razões, ministro, pela posição do governo americano, que naquela época tinha Joe Biden na Casa Branca. Na eleição de 2022, o governo era de Joe Biden. Mas agora nós temos o governo Donald Trump, que tem inclusive imposto sanções ao Brasil para tentar salvar Jair Bolsonaro de condenações. E será Trump o presidente americano quando o Brasil realizar a sua próxima eleição presidencial no ano que vem. O que o senhor acha sobre o fator Trump
nessas decisões internas do Brasil? Até onde o senhor acha que o governo americano está disposto a ir contra o Brasil e qual é a nossa capacidade de resistir a essa pressão? Então, André, eu acho que foram 2 as razões de nós não termos tido um golpe. A primeira razão era, acho que são 3 as razões. A primeira razão é que a sociedade brasileira sabia do perigo Jair Bolsonaro. A segunda razão foi a vitória do presidente Lula, né, e a liderança do presidente Lula. E a terceira razão foi a decisão do governo americano de não dar o golpe. Agora, a família Bolsonaro, né, ela é muito ligada a Donald Trump. E ela já pediu para Donald Trump aplicar tarifas contra o Brasil, prejudicando a economia brasileira. E não terá dúvida em pedir a força do governo americano para atrapalhar as eleições brasileiras e ajudar um golpe aqui no nosso país, né? Jair Bolsonaro, ele não é só ligado aos movimentos golpistas, ele é ligado ao crime organizado no Brasil. Ele é ligado aos milicianos do Rio de Janeiro, profundas ligações com o crime organizado. Agora mesmo, o presidente Lula, a Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal e com o Ministério Público de São Paulo, conseguiram chegar no crime organizado, inclusive lava dinheiro no mercado financeiro. Por que isso não aconteceu no governo Jair Bolsonaro? Pelos vínculos que ele tem com esses grupos do crime comum no Brasil, do crime organizado no Brasil. Por isso, Donald Trump não terá dúvida de apoiar um criminoso aqui no nosso país. E é por isso que nós agora não podemos brincar. Por que Donald Trump aumentou as tarifas? Tem várias razões econômicas, mas a principal que ele revelou é que ele não quer a condenação de Jair Bolsonaro. Ele não quer a condenação de um criminoso, confesso, que atentou contra a democracia brasileira. Logo, perdoar Jair Bolsonaro é anunciar, é permitir que no Brasil possa ter um crime de supressão do Estado Democrático de Direito, e aí todos que são democratas responderão com supressão das suas liberdades, perseguição política, prisão e morte, né? Certamente, perdoe-me dizer assim, nem eu nem você estaremos livres para fazer o que fazemos hoje. Você, talvez a Carta Capital seja fechada, eles vão fechar todas as redes aqui de comunicação, sites, menos aqueles que são alinhados ao pensamento deles. Os demais serão fechados, perseguidos, haverá censura, haverá prisões, haverá perseguições e mortes, como aquela que a gente viu na ditadura, que foi registrada naquele filme que foi, ganhou o Oscar, né, do Fernando Meirelles, que acabou mostrando o desaparecimento do então deputado Rubens Paiva. O senhor acha que existe risco de o governo americano não reconhecer o resultado da eleição brasileira do ano que vem, na hipótese de o presidente Lula ser reeleito? Até lá, eu espero que o Trump seja derrotado nos Estados Unidos. Não terá sido a sua própria eleição, mas ele estará na eleição intermediária. E acho que os danos que ele está provocando na economia americana com esse tarifaço são enormes, hein? Por exemplo, eles estão tendo inflação agora de alimentos, sendo que eles aumentaram as tarifas para alimentos que eles não conseguem produzir nos Estados Unidos. Então, aumentaram a tarifa para a carne brasileira, que é a carne mais barata do mundo. Café brasileiro, que é o melhor café do mundo. As frutas brasileiras são as melhores do mundo. E eles não conseguem produzir esses produtos lá. Então, ao aumentar a tarifa, ele prejudicou muito a economia americana. E eu espero que até lá, nas eleições intermediárias, ele seja derrotado e a ponto de não ter condições de ter esse envolvimento com esses criminosos
que é esse grupo que tentou praticar um crime no Brasil. E eleições intermediárias, para quem nos assiste aqui, fica a informação, são as eleições para a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos. Agora, ministro, no próximo dia 23 de setembro, teremos a abertura da Assembleia Geral Anual da ONU, as Nações Unidas. E cabe sempre, por tradição, ao presidente brasileiro, não importa quem seja, proferir o discurso inaugural. E cabe logo em seguida ao presidente americano, também por tradição, fazer o discurso seguinte. Então teremos Lula e logo em seguida Trump na tribuna da ONU. O que dá para imaginar sobre isso? O que o senhor acha que vai acontecer na ONU? Então, o presidente Lula, ele já para mim sempre foi um gigante, mas ele mostrou grandeza nesse período da ameaça à nossa soberania por Donald Trump. Ele agora publicou um artigo no New York Times. Eu acho que essa Assembleia da ONU não deixa de ser um espaço importante para discutir que mundo queremos. Nós queremos um mundo multipolar. Nós queremos que as questões do comércio sejam resolvidas em lugar próprio, como a Organização Mundial do Comércio. Nós queremos prestigiar a institucionalidade que foi construída para superar os conflitos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU é um espaço importante para os debates sobre o mundo que queremos. Mundo esse que o atual presidente dos Estados Unidos, né, promove uma série de retrocessos a ele. Eu vejo que o presidente Lula ele tem estatura para ir para a Assembleia Geral da ONU e fazer o debate que o mundo está precisando de fazer hoje, né? Que requer um mundo de paz, que requer um mundo de multipolar, que requer um mundo de livre comércio, que requer um mundo de prestígio à democracia e aos direitos humanos. E ele tem toda a estatura para ir à Assembleia Geral da ONU e diante da imprensa americana e diante da Organização das Nações Unidas discutir esse mundo que não seja um mundo da fricção, mas da cooperação, que seja um mundo que hoje se debruce sobre o tema da fome. O presidente Lula foi aquele que lançou a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. O presidente Lula também certamente terá um papel de falar sobre o tema climático. Nós estamos diante de uma COP, que os Estados Unidos abandonou o Acordo do Clima. Mas ali é o espaço do mundo, e eu acho que o presidente Lula, como liderança mundial, deveria utilizar aquele espaço para debater os avanços no mundo contra os retrocessos que estão sendo promovidos pelos Estados Unidos, pelo governo de extrema, não os Estados Unidos, digamos assim, o governo de extrema direita que hoje governa os Estados Unidos. Os americanos também têm um outro pensamento lá, né? Também combater o pensamento de extrema direita daqueles que governam Israel. Né? Assim, eu acho que será um espaço, como ele utilizou no artigo do New York Times, importante para debater esse mundo possível, esse mundo, um outro mundo possível. Um dos filhos de Bolsonaro é deputado como o senhor, o Eduardo, e está desde fevereiro nos Estados Unidos. É um congressista brasileiro que trabalha do exterior. E nessa semana, a Câmara dos Deputados deu um jeitinho de contornar as faltas que a presença do Eduardo nos Estados Unidos causa a ele próprio, e por faltas um deputado pode vir a ser cassado. O que o senhor achou dessa manobra? O senhor que também é deputado, lembrando para quem nos assiste. E o que o senhor acha que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro? Ele vai ser cassado na Câmara, por exemplo? Ele vai ser julgado no Supremo, onde é investigado em um determinado inquérito também? Eu espero que ele seja cassado e creio que essa tentativa de arrumar um jeitinho, né, para salvá-lo da cassação não prosperará, porque não tem base regimental para tanto. Né? Ele é um deputado faltoso,
Ele é um deputado que não reassumiu o mandato. Ele está no exterior, né? E ele está traindo o país. E ele já tem todas as condições para ter o seu mandato cassado. E eu acho que isso tem que acontecer no Congresso Nacional. E para terminar, ministro, uma decisão recente do juiz Flávio Dino, do Supremo, Jair Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe, mas tem muita gente que acha que o motivo mais importante para ele merecer alguma punição teria sido o comportamento dele e seu governo na época da pandemia. E essa decisão recente de juiz Flávio Dino permite que a Polícia Federal abra um inquérito justamente para investigar Bolsonaro e membros de seu governo, simpatizantes do governo Bolsonaro, por causa do que foi feito ou não foi feito no Brasil na época da pandemia. Ainda dá tempo de punir o genocídio brasileiro provocado na pandemia pelo governo Bolsonaro? André Barrocal, atrás de você, no seu ombro direito, tem 4 livros escritos por Hélio Gaspari sobre a ditadura, né? Aí você vai encontrar as raízes da, da ação de Jair Bolsonaro. Ele está ligado ao período mais duro da ditadura. Então, foi gravíssimo o que ele fez tentando dar um golpe de Estado no Brasil. Por isso só, ele tem que ser punido. Eu acho que é um crime gravíssimo. Mas ele cometeu outros crimes também, como deixar muitos brasileiros morrerem porque ele é um terraplanista, porque ele atacou a validade das vacinas. E, por incrível que pareça, só parou de morrer gente de Covid no Brasil no momento em que as pessoas foram vacinadas. Então, ele promoveu um genocídio no Brasil, atacando as vacinas. Por isso, eu acho que o Flávio Dino age corretamente e promoveu uma investigação desses crimes também que ele praticou. Esse homem tem as mãos sujas de sangue. Esse homem é um homem do mal. Esse homem não tem nenhum valor em defesa da família, porque quem defende a família não permitiria que as pessoas morressem porque não tomaram vacina, principalmente seguidores dele, que morreram por não tomar a vacina. Ele fala em Deus, mas uma pessoa que é temente de Deus não permitiria que morressem 700 mil pessoas de Covid no Brasil. Porque o Brasil em termos populacionais, ele tem a 10ª população do mundo. Mas, em termos proporcionais na Covid, ele está entre os primeiros países onde mais pessoas morreram na Covid. Por essa razão, esse homem tem as mãos cheias de sangue. Ele agora ele está querendo criar um clima de pena dele, pena da saúde dele. Então, uma pessoa que tem restrição da sua liberdade pode tratar da saúde. Aliás, nós defendemos um sistema prisional adequado para quem tem que cumprir a prisão. Tem acesso à saúde, que tenha direito à leitura, ao esporte, ao trabalho, né? Mas Jair Bolsonaro precisa ser, ter a sua liberdade restringida em função dos crimes que ele cometeu no Brasil, que são crimes sempre hediondos. E por essa razão não são passíveis de indulto, graça e perdão. Perfeito, ministro. Então, com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido ao nosso pedido, especialmente por o senhor estar do outro lado do Atlântico, em um outro continente, aí na África do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Realmente eu estou aqui na África do Sul para participar desse encontro do G20 na área da agricultura, defendendo o tema da soberania alimentar, da Aliança Global contra a Pobreza, trabalhando o tema da COP30, não é? Enfim, mando um abraço a todos que acompanham a Carta Capital no seu formato digital. E presto a minha homenagem aqui a Mino Carta, que nos deixou recentemente, que foi um gigante do jornalismo brasileiro, inesquecível, que escreveu seu nome na história do jornalismo brasileiro.
Em nome da casa, eu agradeço as suas palavras, ministro, e para aqueles que nos assistiram até agora, eu vou repetir os recados do início da transmissão. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante de Carta Capital? Torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você viu nesse momento. Bom, então é isso, ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.